Sim, eu sei que ela se parece mesmo com o Boomerang Kid do Mad Max, mas talvez nem tudo esteja perdido em 2026. Tivemos coisas quase aceitáveis, como Night of Seven Kingdoms, e talvez apareça mais alguma coisa perdida aqui e ali, que não trate a audiência como retardados. Mas aí eu me lembrei que lá vem o filme da Supergirl. Essa não! Foi lançado o segundo trailer do filme da Supergirl. E o que isso quer dizer? Você encontra amigos antigos dos tempos da escola, conversa com eles por horas, passa o dia se divertindo com eles, e no final você pensa: esses caras continuam os mesmos e não seguirem em frente com a vida. Continuam todos no mesmo lugar. Muito bem, essa é a minha impressão ao assistir esse trailer da Supergirl, do James Gunn. Esse cara também não foi a lugar nenhum e vive repetindo o mesmo filme. O filme não é dirigido pelo James Gunn, mas ele é o produtor. E todas as suas assinaturas aparecem no trailer. Não tenho nenhuma vontade de assistir esse filme e parece que eu não sou o único. As reações quanto a esse filme são no máximo neutras, mas ninguém parece muito animado mesmo. Afinal, essa nova versão do universo DC pelo James Gunn não vem exatamente batendo recordes até aqui. E o que se sabe dos bastidores do filme é que os testes de tela estão fracos, há múltiplas refilmagens e tudo indica que essa produção é mais uma bela de uma tranqueira. Mas vamos falar mais sobre isso durante o vídeo. Mas ninguém precisa se preocupar. Se tem gente que consegue piorar aquilo que está ruim, esses são os artistas. E nesse caso, quem carrega essa tocha é a estrela do filme, a atriz Millie Alcock, que faz a Supergirl. Ela quer apagar fogo com gasolina. Numa entrevista para o site Variety, ela declarou isso aqui, abre aspas, descobri definitivamente que a simples existência como mulher nesse espaço é algo que as pessoas comentam. Nós ficamos muito confortáveis tendo esses corpos de mulheres. Eu não posso detê-los, só posso ser eu mesma. Fecha aspas. E o que isso quer dizer? Significa que ela é uma atriz interpretando uma personagem feminina mais do que bem estabelecida. Não vejo nada de controverso nessa escolha do elenco. Não vejo ninguém se opondo ao fato de eles fazerem um filme da Supergirl. Mas acho que o grande problema por aqui é algo que as pessoas conhecem como apatia. As pessoas naturalmente se cansaram de toda essa ideologia feminista nos filmes, mesmo sem interpretar as coisas desse jeito. Mas fiquei curioso sobre essa surpreendente virada no jogo e fui dar uma olhada nos sites por aí com notícias sobre o filme da Supergirl. Fiz o meu trabalho de Sherlock e levantei algumas possibilidades. Vamos a elas então. A primeira coisa a chamar a atenção são os testes de tela. A Supergirl passou por 8 diferentes testes de tela, muito mais do que os estúdios fazem normalmente. 3 diferentes versões foram apresentadas, e em uma delas havia um papel mais destacado e maior do David Corenswet, como o Superman. Pode falar o que quiser, mas a minha impressão é que precisaram chamar um personagem muito maior, já que essa versão feminina não se sustentaria sozinha. E de acordo com os sites, as reações são variadas até aqui. Não são um desastre, mas também não são nenhuma maravilha. Dizem que as cenas de ação não são lá essas coisas, e o vilão também é bem meia boca. E os testes de audiência deveriam apresentar melhores resultados, já que essa audiência já se sente contente pelo simples fato de estar ali assistindo ao filme, mesmo antes do lançamento. Estão assistindo ao filme de graça e antes de todos os outros. Então, a tendência é que essas pessoas sejam mais receptivas e mais positivas, e não destaquem tanto os erros e o que não gostaram. Assim, eles acharam o filme no máximo mais ou menos, e isso significa que o filme pode ser bem ruim mesmo. E pelo jeito, o estúdio sabe disso também, ou não teriam feito tantos testes de tela assim, e ainda com 3 versões diferentes e com 3 sinais diferentes. Está claro que eles estão desesperados, tentando achar alguma coisa que funcione. Pelo jeito, eles estão no modo de pânico mesmo. E esse é o momento em que eles abandonam qualquer versão artística coerente e começam a atirar para todo lado, tentando acertar alguma coisa. Isso me lembra outra das maravilhosas maravilhas produzidas,
o Capitão América Fake em Admirável Novo Mundo. Fizeram praticamente 3 filmes diferentes e terminou sendo uma bela de uma porcaria, o maior fracasso da história da Marvel. E isso não terminou nada bem para a Marvel. E também tem a trilha sonora. Faltando 3 meses para a estreia do filme, esse filme já apresentou 3 compositores para a trilha sonora. Eu não sou metido a especialista em nada, mas algo me diz que 3 meses para compor uma completa trilha sonora para um filme não é tempo suficiente, principalmente se ainda estiverem acontecendo os testes de tela e a versão final do filme nem mesmo foi apresentada. Parece que eles vão remendar os pedaços no último minuto. E ainda dá para imaginar quem é essa tal compositora, a Claudia Sone, já que ela foi escolhida pelo próprio James Gunn. Acho que essa trilha sonora vai ser 90% composta por músicas pop e de rock licenciadas. Então, quem vai se importar com esses 10% da trilha sonora original do filme mesmo? E por falar em James Gunn, acho que um outro problema vai ser esse universo compartilhado da DC, produzido pelo próprio Gunn. Um filme como esse poderia funcionar se tivesse um bom arco de histórias saído dos quadrinhos para servir de base para o filme. Mas não consegui ver nada disso. Além de esse filme ser, aparentemente, baseado numa história da Supergirl, escrita por Tom King, chamado A Mulher do Amanhã, só o nome do Tom King já é, por si só, uma bandeira vermelha gigantesca. Além disso, poderiam aparecer personagens consagrados na história, como a Mulher Maravilha. Mas parece que o Gunn não se importa com isso e traz personagens que ninguém conhece para o filme. O Superman mal foi um filme lucrativo. A série de Peacemaker, o Pacificador, foi um desastre e foi ignorada. E Critters Commando foi uma série em animação que ninguém nem notou que estava sendo exibida. O tom desse universo compartilhado me parece ser diversos projetos paralelos, desconectados entre si e que não chamou a atenção do público. E então, voltamos à estranha declaração da Millie Alcock. E pensando em tudo isso, as coisas parecem que fazem mais sentido. Se eu fosse metido a entendido, eu diria que esse filme está condenado ao fracasso, seja por causa do momento fraco, depois de eles terem acabado com o interesse do público nos filmes de heróis, ou a falta de interesse na personagem, ou por ser mais um filme genérico do James Gunn, ou melhor ainda, pela combinação desses 3 fatores. Eu acho que o estúdio já sabe disso também e já estão inventando desculpas de maneira adiantada. Claro, como sempre, acusando e culpando o público por aquilo que eles mesmos fizeram. Eles já estão preparando o terreno, isso sim. Estão tentando fazer filmes que já estão chegando 10 anos atrasados e o interesse do público já foi embora. Estão insistindo numa canoa furada. Essa é a verdade. E agora acusam o público de sexismo. Até parece que já não teve mulheres em filmes de ação antes. De qualquer maneira, algo me diz que o filme da Supergirl não vai ser lá essas coisas nas bilheterias. E antes que eu me esqueça, também tem o Jason Momoa, interpretando o Rob Zombie, quer dizer, o Lobo. E a melhor coisa do trailer é que o menino Pedro Pascal não vai interpretar a Supergirl. Então era isso. O que acha que vai acontecer com esse filme de Supergirl? Deixe aí nos comentários, se inscreva e deixe um like. Valeu, até o próximo vídeo.